Glória a Deus. Tem gente feliz hoje? Amém. Aleluia. Deus é bom. Sua bondade, sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Senhor Jesus. Queridos, eu estou muito feliz pelas coisas que Deus tem realizado nesse ministério, nessa igreja, especificamente nos últimos dias, esses dias que nós tivemos a nossa conferência, o nosso congresso. Deus tem cuidado dessa igreja, tem cuidado das nossas famílias e tem também trazido discernimento e capacitado uns aos outros para que a gente também consiga aprender dia a dia a cuidar também mais uns dos outros e cuidar da palavra que o Senhor tem nos dado e aprender a depositá-la no nosso coração. Amém? Feche seus olhos por um momento, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, amado Pai, Deus poderoso, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem realizado, pelo Teu cuidado em nossas vidas, Tu que está cuidando das nossas famílias e cuida da nossa história. Vem abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para a palavra que o Senhor tem para nós hoje, assim como já foi dito em oração aqui também nessa noite. Venha preparar esse terreno, preparar os nossos ouvidos e o nosso entendimento para o que vem da Tua parte, não para a nossa vaidade, mas para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Queridos, nesses últimos dias de congresso, o Senhor falou ao coração da igreja alguns pontos bem específicos que estão relacionados à nossa história e aquilo que Deus julgou que era importante para os nossos ouvidos, para os nossos corações. Quando nós vivemos uma real dependência, coração entregue e a certeza de que é necessário um esvaziamento de nós mesmos para que Deus realize a obra, nós conseguimos ouvir e ver coisas que não pertencem mais ao mundo físico, mas ao mundo espiritual. E assim sabemos que o que Deus diz é o que de fato importa. Não é o que o nosso coração queria, não é aquilo que nós esperávamos, mas aquilo que Deus entendia que era necessário. Porque não nos movemos pelo que nós esperamos, mas nos movemos por esperança, que Cristo é a esperança da glória. Aquele que se move em esperança, se move em dependência. Ele entende que sozinho não pode, mas que o Senhor vai realizar. Quem crê nisso? Assim, há dois pontos muito importantes daquilo que foi ministrado nos últimos dias. No sábado nós tivemos um direcionamento que falava sobre o poder de Deus. A dependência que a igreja precisa e que o crente precisa entender que não há movimento, que não há mover, que não há ação extraordinária da parte do Senhor e que nem há vida cristã se não houver a certeza de que nos movemos na procura e imerso no poder de Deus. E hoje pela manhã também nós tivemos um outro direcionamento que abordou o coração da igreja sobre a alegria. E a beleza do quanto a alegria está vinculada à santidade. Pois santo é aquilo que é separado, é aquilo que é distante do mal, que está distante do pecado, que está distante das coisas que não pertencem ao reino de Deus. Então aquele que é santo, ele exala muitas virtudes, e entre elas, a alegria. Pois com o Senhor não há motivo para a aflição, vamos ter. Não há motivo para a tristeza, vamos ter. Mas nos motivamos no Senhor. E fomos convidados a pensar na necessidade de encontrar prazer nas coisas de Deus. Porque às vezes nos deleitamos em tantas outras coisas, em tantas outras experiências e expectativas.
e estamos ansiosos para que coisas aconteçam, mas o Senhor está nos dizendo: tira um pouquinho esse pé do acelerador, nesse caminho pelas suas próprias realizações e expectativas, e venha contemplar aquilo que eu tenho para você. E eu queria falar com a igreja hoje sobre isso, sobre parar um pouquinho, sobre descanso e sobre contemplação. Talvez a palavra-chave que nós temos entre poder de Deus e alegria seja exatamente descanso. Porque quando descansamos em Deus, nós encontramos tempo para perceber o agir sobrenatural dele na nossa história. Quando nós estamos viajando, principalmente aquele que não está dirigindo, né? É o que deve ser. Nós observamos tudo o que está acontecendo lá fora. E às vezes, em algum momento de distração, a gente está ali, né, viajando no carro e viajando também na maionese, nos nossos pensamentos. E nós começamos a olhar pela janela e vamos observando tudo o que está lá fora. Mas nós não conseguimos observar com tanta destreza aquilo que está lá fora. Mas mesmo assim é possível que alguma coisa me chame a atenção. Às vezes um menino brincando, um modelo de um carro que eu nunca vi. Algo às vezes me chama a atenção na estrada. Mas eu não vou conseguir contemplar. Porque eu estou em movimento. Eu estou em velocidade. Eu estou sem tempo para aquilo. Mas quando nós paramos de fato e dedicamos um tempo para a pausa, nós encontramos tempo para a contemplação, para perceber coisas que antes não víamos. Porque, queridos, tem coisas que Deus tem para a igreja, para a sua vida precisamente, que só vamos perceber se parar. Estamos desejando muitas coisas ao mesmo tempo. E Deus já planejou e tem muitas respostas para as nossas expectativas. Mas é preciso parar. Estamos clamando por discernimento. Senhor, me dá olhos espirituais. Alinha meu coração, meu entendimento, para que eu veja, para que eu perceba, para que eu sinta, para que eu experimente. E o Senhor está dizendo: já está tudo aí, querido. Está tudo aí. Para, desacelera o seu coração, para enxergar aquilo que já está acontecendo. Deus é o Deus da eternidade. Eu sempre pontuo isso. Significa que o tempo não consegue acompanhar aquilo que Deus é e faz. Então aquilo que Deus já planejou, aquilo que Deus pretende, a forma como Deus atua, simples fato de Deus já sinalizar algo é porque aquilo já existe, mesmo que ainda não tenha acontecido aos seus olhos, a sua percepção, mas já está lá. Prova disso, primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João. Nós temos dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E às vezes quando nós olhamos com esses olhos, ou só queremos entender com esses ouvidos, nós vamos entender que Jesus é aquele corpo de carne que se manifesta naquele período, que nasce em Belém, que tem aqueles 3 anos de ministério, mas a palavra vai dizer que ele já estava lá, e que antes ele era uma palavra, porque o simples fato de Deus ter colocado como uma intenção, aquilo já existia, porque Deus não é homem. Eu posso planejar e pretender algo, isso só vai passar a existir se eu de fato fizer acontecer, que vocês possam testemunhar aquilo que eu estou fazendo. Aí você pode dizer: de fato aquilo foi feito porque eu vi Felipe fazer. Mas com Deus é diferente. O diabo, ele tem tentado investir contra as nossas vidas, mas nós sabemos que ele já está derrotado. Amém, igreja? Porém, ele ainda está ativo, mas já sabemos o seu destino. E se já sabemos o seu destino, de algo que acontecerá, mas dentro da nossa percepção de quem é Deus, do que Ele faz, já aconteceu. O diabo já perdeu. É algo presente, é algo que já está atuando. E esse Deus que venceu o mal,
é o Deus que está aqui e que opera em nosso favor, que entregou o seu Filho e manifesta essa noite aqui aos presentes, aos que estão presentes virtualmente e aos que estão ausentes, porque a glória de Deus não cabe nesse lugar. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com a igreja é que Deus cuida de nós em cada detalhe. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia. Deus é bom, sua bondade e sua misericórdia dura para sempre. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Amém? Só que na sequência diz: estejam alerta e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder pelos séculos. Amém. Aleluia. O Senhor está dizendo que nós precisamos depositar algo nele. E Ele está dizendo que precisamos depositar as nossas expectativas, os nossos anseios, nossos planos, sonhos, projetos. Existem coisas que são muito fortes e verdades que são terríveis aos nossos ouvidos sobre a pessoa de Deus. Uma delas é que nós sabemos que Deus nos ajuda a realizar sonhos. E eu acredito que você tem muitos sonhos. Alguns são profissionais, são sentimentos de realização que você deseja ter, de coisas que você acredita que a sua afirmação no mundo passa muito por isso. Profissionais, emocionais. Deus pode te ajudar a realizar isso. Mas eu queria te dizer que, do mesmo modo que isso é uma verdade, há algo que a gente precisa ter muito claro. O coração do homem é enganoso, mas a sabedoria de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. E assim, nós precisamos viver num nível de dependência, de saber que o mesmo Deus que ajuda a realizar sonhos, é um Deus que destrói sonhos. Deus destrói sonhos. Fala isso para o irmão do seu lado: Deus destrói sonhos. Amém. E glória a Deus por isso. Deus destrói sonhos. Deus destrói planos. Deus destrói expectativas, destrói desejos. Porque alguns sonhos, alguns planos, alguns projetos e anseios não estão alinhados com Ele. Quando entendemos o nível de dependência que nós precisamos ter e permitimos que o Senhor seja de fato Senhor das nossas vidas, dono, proprietário, que manda, desmanda, nós percebemos que não importa muito aquilo que eu pretendo, mas o que Ele pretende em mim, mas o que Ele pretende na minha história, mas o que Ele pretende sobre os meus passos, sobre a minha rota. Quando a palavra vai falar em arrependimento, na metanoia que nós já conhecemos, que é mudança de mente, uma outra forma que se aplica é que metanoia é uma mudança de direcionamento, é uma mudança de rota, do caminho, das marcas, para onde eu coloco os meus pés.
Então, quando nós vivemos para Cristo, nós precisamos primeiro nos arrepender, mudar a nossa rota, mudar o nosso direcionamento para onde estamos inclinados e seguimos. E esse é um sinal de maturidade e de um esvaziamento que às vezes demanda tempo. Mas ouça o que o Senhor está falando essa noite. Eu preparei, eu planejei, eu estudei, eu tracei aqui algumas coisas. Mas isso está alinhado com o que a palavra está ofertando para a igreja nessa noite. Vocês estão apenas ouvindo a minha voz, mas essa é a vontade de Deus. Eu estou pregando para a igreja, estou pregando para mim mesmo. Porque aquilo que a palavra está dizendo está chegando primeiro em mim. E eu preciso entender sobre as minhas rotas, sobre os meus sonhos, sobre as minhas expectativas. Querido, tem dia que vai ter lágrima mesmo. Porque às vezes é difícil entender com esse coraçãozinho os planos de Deus, os desígnios dele para as nossas vidas. Às vezes é difícil entender porque perdemos algumas pessoas na nossa rota. Às vezes é difícil entender porque que alguns planos foram frustrados. Às vezes é difícil entender porque aquele concurso não saiu. Porque que aquela entrevista que eu fui tão bem não deu certo. Por que eu estou desempregado há tanto tempo? Por que aquela aprovação no vestibular? Por que a nota do Enem? Era tão bom, não era? Quando a gente era criança, que as nossos anseios e expectativas era se a gente ia ter o videogame ou não, se ia passear ou não, se aquela história de na volta a gente compra era verdade. Eram os anseios terríveis, que até machucava o coraçãozinho, mas que hoje a gente vê o quanto era raso diante das profundidades dos nossos anseios de hoje. Na volta a gente compra. Eu ouvi muito. Eu ouvi até um vídeo recente de um filho que chegou para a mãe e falou assim: mãe, escolha a televisão que você quiser. Qualquer uma, filha, ele, qualquer uma. Chegou o dia, que é a minha vez e tal. Aí ela foi escolher uma TV top lá. Aí ela já foi olhando para a cara do vendedor. Aí ele, pronto, pode vir aqui. Aí ela volta, ele, na volta a gente compra. Ele só queria ter o prazer, né, de criar uma expectativa na mãe, né? A brincadeira à parte. É muito difícil então para a gente entender às vezes a profundidade dessas frustrações. Mas querido, frustração também forma caráter. Frustração também cria resistência e volume de valor, de valores morais, de percepção ética, de uma estrutura madura sobre a realidade, um olhar mais firme sobre as coisas, porque frustração forma. Imagina quanto o povo no deserto não se frustrou. E eu sempre narro isso aqui. No Velho Testamento, Deus estava formando o caráter de um povo. E no Velho Testamento tem incontáveis histórias de frustração. Até a rejeição a Cristo foi uma frustração. Partiu de algo dessa natureza. Esperavam um rei que tivesse uma presença política, livrasse o pessoal de mais um domínio de um povo, dessa vez o povo romano, e eram tomados de frustração. Mas frustrações, para quem permite, vai formar caráter. Essa é a grande diferença da pessoa madura da não madura. Eu não estou falando de maturidade de vida, mas de maturidade espiritual, que só vem com discernimento, com o joelho no chão, com oração, com ouvidos atentos à palavra de Deus. É essa maturidade que vai te fazer diferenciar. Na hora da crise, chegou o momento da escolha. E aí, eu vou para onde? Já contei aqui, vou contar de novo, que está muito fresquinho, porque eu contei ontem lá na igreja do pastor Williams.
Existem, dentro de um campo da filosofia, existe 2 tipos de angústia, a existencial e a humanista. A existencial e a patológica. Eu sempre falo isso. Estar angustiado faz parte da natureza do homem. O ser se percebe vivo diante dessa escola filosófica porque ele se sente angustiado. É a angústia que vai marcar a ideia de que ele está vivo, ele vai sentir ali. Porque excessos de alegria o tempo inteiro, perde parâmetro. Você precisa de parâmetro para poder entender o que é alegria. Tem que ter uma bolsão de tristeza aqui para você saber. A gente sabe Deus, a grandeza de Deus, o favor do Senhor, porque nós sabemos como é o mundo. Existe um parâmetro. Só que a angústia, ela está lá. E aí existe 2, a que te move e a que te paralisa. Você está diante de uma situação angustiante, que está lhe agredindo, que está lhe ferindo. Qual é a grande diferença? Porque você agora está diante de uma escolha. Ela vai te paralisar, que é a patológica, ou seja, é a que se torna doença, ou ela vai te mover. Aquela agonia de manhã cedo, ela vai te tirar, de fato, te apressar para ir para o trabalho? Ou ela vai te fazer inventar uma desculpa para não ir e desistir de tudo? A maturidade contribui nessa escolha. E o segredo da maturidade espiritual é porque essa escolha não é nossa. É do Espírito se movendo em nós. É de Deus direcionando o nosso entendimento e os nossos passos. O crente maduro entende que ele nunca amadurece. Que não é a consciência dele que vai trabalhar as escolhas, mas é se permitir, descansa no Senhor, e o mais Ele fará. Quem crê nisso? Glória ao Senhor Jesus. Deus é bom, sua bondade, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Quando então eu encontro esse tempo para esse descanso, para essa pausa, quando eu me permito estacionar um pouquinho dessas ansiedades, desses anseios, eu começo a ouvir coisas que eu não ouvia. Eu amo contar essa história, eu vou contar de novo, me permitam, que eu sempre conto a mesma história, mas é porque algumas coisas são muito marcantes na minha vida. Em 2015, eu acredito, há 10 anos atrás, estava eu, e entre os presentes aqui, estava Rony, Sabrina, acho que só. Estávamos subindo a tal Serra da Fumaça. Vocês já me ouviram contar essa história várias vezes, e eu vou contar de novo, porque eu sou desses. E nós estávamos agoniados, né? 4 horas. Você estava, não foi, Rony, Sabrina? Você estava, não foi? 4 horas subindo, e algo extremamente novo. Teve uma hora que eu pensei que eu ia morrer asfixiado, que eu não conseguia nem encontrar ar mais. Subindo, pesava bem menos do que hoje, né? E mesmo assim, desesperado. E me lembro que Ayrton parou no caminho porque não conseguia respirar. E nós paramos junto com ele para poder dar tempo ele se restabelecer, e continuamos. Porque ali não tinha escolha mais, não dava para voltar. E subimos um paredão. Tinha hora que a subida usava as mãos. E nós chegamos lá no topo. E primeiro ato de contemplação. Muito bonita a cena. Véu de noiva, as cachoeiras. Mas precisou e demandou esforço, um pouquinho de medo, mas continuar no processo. Depois fomos até o local que nós íamos acampar, à beira de um lago que fica lá em cima. E nós tínhamos, por conta da inexperiência, né, de alguns anseios que tínhamos, não levamos algumas mochilas. Pagamos para alguns locais levarem as suas coisas, levarem as nossas coisas com um jumentinho. Depois, quando a gente veio parar para ver o caminho e submeter um animal àquele negócio ali, como é que um animal ia subir aquilo? O animal arriava, depois soubemos disso, né? Arriava e desmaiava durante o caminho. E eles paravam um pouco, por isso que demorou bastante para chegar com as nossas coisas. E beberam as nossas águas, porque eles não conseguiram terminar. Viraram as nossas bolsas, minha mochila estava cheia de margarina, que eu não sei porque eu levei margarina para um lugar daquele.
Estava cheio de margarina, destruí uma bolsa que eu peguei emprestada com Silas. E quando a gente pega quem empresta não presta. Quando eu peguei emprestada, eu tive que comprar uma nova. Mas foi muita coisa acontecendo, muito estímulo, muita angústia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E depois que a gente foi se estabelecendo, muita conversa, muita brincadeira, muita história, muita coisa assim. E a gente não estava nem contemplando direito o espaço, porque nós estávamos ouvindo muito uns aos outros. As angústias, mas as brincadeiras também, as fofocas, mas também as piadas. Nós estávamos ali envolvidos com as falas uns dos outros. Mas, quando foi anoitecendo, sem estímulo nenhum, sem luz, sem poste, sem nada, só a lua, tinha algo que estava do nosso lado o tempo inteiro, mas que talvez a grandeza da sua presença ainda não tinha sido percebida. Porque enquanto estávamos acampados, quando todos foram dormir, foi que tinha algo que nós percebemos que estava incomodando o nosso sono. Tinha uma cachoeira ao nosso lado, fazendo um barulho estrondoso. Mas ora, ela não mudou seu fluxo em momento nenhum. Ela era a mesma cachoeira desde o momento que nós chegamos naquele local. Mas por que eu não ouvia a cachoeira? Porque eu estava ouvindo o mundo lá fora. Mas quando eu parei para contemplar o que estava lá fora, como o som de muitas águas, eu ouvia aquela cachoeira. Assim é a voz do Senhor. Assim são os planos de Deus nas nossas vidas. Assim é o que Ele já está fazendo em nosso meio. Nós estamos ouvindo muito o que está acontecendo lá fora. Nós estamos ouvindo muito as conversas paralelas, do jeito que o professor ama dizer, né? Está com muita conversa paralela. Não é? Jojó gostava da conversa paralela. Eu não gostava muito não era Jojó. De uma conversa paralela. Deixa abaixo. Jojó estudou comigo da 5ª série, para os mais novos, né? Do 6º ano, da 5ª série ao 3º ano do ensino médio. Estivemos juntos por 7 anos. Me conhece mais do que vocês, pode ter certeza absoluta. Mas, naquele momento, me veio esse sentimento. E eu acho que Deus me levou ali. Tanta coisa que aconteceu, escorreguei no precipício, não foi, Rony? Meus pais, né? Escorreguei no precipício, fiquei com um pezinho abanando lá de cima, tirei a foto no local. Quando eu cheguei, só depois que eu fui ver a foto, aí tinha atrás assim, 3 mortes, saudade de Romário, escrito atrás numa rocha, que eu só percebi depois. Mas nada disso me incomoda muito, ou importa muito, porque o que eu de fato lembro era o som das muitas águas. Acho que eu subi só para carregar essa história comigo no meu coração. Porque às vezes nós estamos ouvindo muito aquilo que não deveríamos ouvir. Os nossos ouvidos estão sendo contaminados com frases e palavras de desesperança. Às vezes nós estamos tristes e cansados e estamos nos aproximando apenas de pessoas tristes e cansadas. E ao invés de nos alimentar com coisas que são úteis, espiritualmente falando, nós nos aproximamos e nos permitimos apenas nos retroalimentar e ficar ali naquele ciclo com pessoas que estão espiritualmente falecidas, mortas. E elas precisam, na verdade, de ajuda, não de mais um ouvido e mais uma boca para ficar vomitando o problema. Cuidado onde você está semeando os seus ouvidos. Cuidado quais são as rodas que estão recebendo a sua presença. Porque nós nos contaminamos, e o pior, às vezes nós somos esse que contamina. Porque, querido, as tristezas, as decepções, as angústias não podem mais nos governar. Não há mais tempo para isso. Chegou o tempo de arrependimento, mudança de rota, mudar de caminho, mudar de direção. Chegou o tempo. Nós estamos falando de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus. Não há mais tempo para isso.
Nós falamos esses dias aqui de conferência, de congresso. Nós estamos falando isso também no culto Elos, dos sábados, que tem uma vez por mês. Nós estamos falando muito de restauração, mas há uma palavra que não está sendo dita, está implícita. Mas para quem é bom entendedor já percebeu. Reconciliação. Sabe por quê? Porque o reino de Deus exige de nós um tipo de maturidade para entender que as coisas de Deus são maiores do que as nossas diferenças. E às vezes é custoso para a gente lutar contra o nosso orgulho, de aceitar, de entender, de que Deus é a coisa principal. O seu reino, nada é mais importante do que isso. Porque eu tenho sonhos, porque eu quero realizar coisas. Mas querido, sabe o que o Senhor disse? Sem mim, nada podeis fazer. Escolha caminhar com o Senhor. E se permita, como um barco à deriva, ser soprado pelo vento do Espírito. Sem remos, sem timão, apenas com o Espírito guiando a sua existência. É custoso? É doloroso? Porque a gente tem medo do próximo passo. Mas o Senhor é aquele que nos faz caminhar sobre as águas, sobre terrenos impossíveis. E mantenha os olhos no Senhor, porque enquanto os nossos olhos estiverem no Senhor, caminharemos sobre as águas. Mas quando perdermos, quando esse olhar perder o Senhor, afogaremos, assim como foi com Pedro. O segundo ponto é que o descanso verdadeiro está em Cristo. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Descansar é confiar. Descansar não é fugir. Jesus, Ele conhece o peso que você carrega. Ele sabe do cansaço da mente, do corpo, da alma. Ele vê essa correria e a entrega que tem roubado a sua paz. A ansiedade tem tirado o sono, traz dores que ninguém mais entende. Mas em meio a tudo isso, Ele abre os braços e faz um convite simples, mas poderoso: vem a mim. O Senhor não está chamando para uma nova religião, nem para o peso de mais regras. Não é para um novo esforço humano. Vinde a mim. Ele está te chamando para Ele. Porque o descanso que você tanto procura está no coração de Cristo. Quantas vezes tentamos buscar alívio em lugares errados, impróprios. Procuramos na correria do trabalho, na busca por reconhecimento, em conquistas pessoais e em pessoas. Mas nada preenche, sempre está faltando algo. Sempre pesa mais uma vez. Só Jesus pode dar um descanso que não acaba. Porque só Ele toca a raiz do nosso cansaço, o nosso coração. O descanso verdadeiro não é a ausência dessas lutas, desses conflitos, dessas angústias, mas a certeza de que estamos seguros nos braços do Pai. Ele te chama hoje. Vinde a mim,
todos que estão cansados e sobrecarregados. Não para que você tenha que fazer mais algo, fazer algo novo, mas para que descansemos nele. Não para realizar conquistas, mas para que a gente entregue nossas conquistas, entregue nossos anseios. Não é para amanhã, não. É para agora. Venha com o peso. Venha com seus medos. Venha com suas angústias mesmo. Entenda. Quem é o protagonista da sua história é o Senhor. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Este é o Senhor que eu creio, é o que você crê? Glória ao Senhor Jesus. Queridos, terceiro ponto é que o coração entregue é a maior oferta. Aleluia. Em Provérbios 23, 26, diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Enquanto eu li esse provérbio, eu lembrei de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas agindo como juiz. E apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Preste atenção. O mesmo Senhor que diz: filho, dá-me o teu coração, é o mesmo que diz: eu sou soberano e maior do que todas as coisas. Sou eu que julgo. Sou eu que dou a vida, mas que também tiro. Você entende que quem está falando com a igreja hoje é o Senhor de todas as coisas? É o Deus criador de tudo que conhecemos e aqui, até daquilo que nem conhecemos. A dependência que nós temos é com aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nos não por um homem ou por alguém que tem habilidades especiais, mas para Deus. Nada pode ser maior do que isso. E porque ainda há esvaziamento nosso para outras coisas. Porque ainda há planejamento nosso para outras coisas. Esvazia o teu coração para o Senhor. Aleluia. Então nós nos esvaziamos. Porque esvaziar é abrir espaço. E abrimos espaço para a plenitude de Deus. Quem quer viver a plenitude de Deus? Amém? Deus não deseja apenas aquilo que nós podemos realizar, fazer com as nossas mãos. Ele deseja quem somos integralmente. Quem somos por inteiro. Porque o Senhor não está atrás de sacrifícios externos, mas de um coração que o ama e o busca acima de todas as coisas. Podemos ofertar tempo, serviços, recursos, mas nada se compara ao valor de entregar o coração. Porque o coração é o centro da vida. É onde estão nossas decisões, os nossos afetos, os nossos sonhos. Quando o Senhor pede o coração, Ele está pedindo o que temos de mais profundo. Ele está pedindo nós mesmos. Mas muitas vezes, nosso coração está dividido. Porque parte dele corre atrás do mundo
Parte dele se perde em distrações. Parte dele se prende em ansiedades e dores. E ainda assim, Deus nos chama com ternura, com amor, com graça e misericórdia. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele não nos pede perfeição. Ele nos pede entrega. Ele não exige um coração sem feridas, mas um coração disposto a ser curado em suas mãos. O que ele espera? Confiança, rendição, amor verdadeiro. Quem crê nisso? Hoje é tempo, igreja, de ofertar ao Senhor não apenas palavras, mas vida. É tempo de ofertar o coração, de deixar que Ele seja o centro, permitir que sua paz governe nossos sentimentos, entregar a Ele o espaço mais íntimo da nossa existência, ao qual às vezes temos entregado a outras pessoas, a outras paixões, a outros interesses. Quando damos o coração, damos tudo. É nessa entrega que descobrimos a verdadeira liberdade. Não vivemos mais para nós mesmos. Agora vive não mais eu, mas vivo para Cristo. E no altar da adoração, a maior oferta que podemos colocar não é o que possuímos, mais uma vez eu digo, é o que somos. Jesus te quer. Ele te quer. Ele tem interesse, não em uma parte, não nas divisões, mas na sua totalidade. Ele tem interesse nas suas principais virtudes, mas Ele também tem interesse nas suas falhas, porque Ele quer fazer uma obra perfeita na sua história. Venha como estiver, não está na Bíblia, como versículo, como um texto propriamente dito, mas está em essência, porque o Senhor está chamando em nossa integralidade, em nossa inteireza. Isso implica em nossos valores, mas também em nossas imundícies, em nossas partes mais incríveis, mas com perdão da palavra, também em nossas canalices. Que amor é esse? Este é o Senhor. Este é o Senhor que eu creio. Este é o Senhor que eu espero. Este é o Senhor que eu amo. Aleluia. Fique de pé, igreja.